como a gente havia prometido no programa anterior, e respondendo a pergunta de algumas pessoas da sociedade aí de Lagoa da Canoa, cidades vizinhas, Campo Grande, Viral, enfim, né? Outras cidades também, porque não dizer até região agreste, sertão, querendo saber sobre a situação do policial Arimilton, né? Como a gente sabe, dias atrás o Arimilton perdeu o dedo, um disparo, né, que atingiu o dedo dele, e no relato dele ele conversava com a gente até sobre o ocorrido, e que teria ocorrido durante uma ação policial, e ele vai explicar a situação e dizer sobre essa pergunta que nos fazem, se de fato, se é verdade que o Arimilton teria sido excluído da polícia, enfim. Então, para falar melhor sobre o assunto, a gente convidou o próprio. E também vamos acompanhar a fala do advogado do Arimilton, que obviamente está acompanhando também a situação aí de perto, né? Obviamente que são as pessoas que melhor podem falar sobre o assunto. Vamos então acompanhar. Mas hoje eu não sou mais subtenente. Não é mais. Não sou mais. Então, por quê? Houve uma situação, eu fui afastado injustamente. E com essa situação, a Polícia Militar, vamos dizer assim, ela achou por bem me excluir da Polícia Militar, porque a junta médica, ela me achou incapaz definitivamente, por eu estar de serviço e acontecer essa fatalidade, certo? Inicialmente, é importante a gente trazer ao conhecimento das pessoas que o caso do Arimilton, ele é público. Em regra, todo processo judicial, em regra geral, ele deve ser público. Quando isso aconteceu, o Arimilton ele passou por uma junta médica. Nessa junta médica, ele foi julgado incapacitado. Definitivamente, ou seja, a incapacidade dele não era temporária ou se permanente poderia agravar, mudar o quadro, no caso, né? Definitivamente para o tipo de serviço, que é o serviço militar, o qual necessita que ele esteja apto a trabalhar, né? E quando ele foi julgado incapacitado pela junta médica da própria Polícia Militar, o comandante do batalhão, ele se viu na necessidade de agregá-lo para a reforma. Isso ocorreu, houve uma portaria, foi publicada, e pela surpresa do Arimilton, 3 dias depois, isso no dia 31 de março, quando foi publicada a portaria, 3 dias depois, no dia 3 de abril, foi publicada nova portaria revogando essa portaria que agregava ele ao serviço. É importante destacar o seguinte: quando se trata da administração pública, de fato o ente público ele tem a liberdade, existe a discricionariedade de tornar alguns atos, certo, administrativos por livre conveniência dele, oportunidade e conveniência. Nesse sentido, quando eu me refiro à revogação da portaria que agregou, ele não poderia fazer isso, porque é um ato vinculado. Quando o militar é acometido de um acidente que o torne incapaz, isso em serviço, né? Que o torne incapaz, o que vincula a situação dele à agregação, ou seja, ele tem que ser agregado, reformado, para que passe pelo processo de aposentadoria, certo? Isso, na Briosa, funciona dessa forma. E o que aconteceu, pela surpresa, como eu havia dito, o ente público, ele simplesmente, o comandante-geral, ele revogou essa portaria que agregou, certo? Ele não fez essa distinção. O que o Dr. Cleiton, advogado, o Arimilton também,